Oi, pessoal. Bom dia. E aí, tudo certo? Como é que estão as coisas aí? Como é que foi o fim de semana? Só na boa? Aqui só na boa também, suave. Tá rolando a Feira do Livro, né? Pô, legal esse negócio aí, né, Rodrigo? E agora é tudo online. Eu achei doido isso daí. Verdade, começa hoje, né? Dia 9, verdade. O site não abre? Tipo, tá bugado assim? Será que tem muita gente acessando? Hum. É, parece que para as editoras é muito bom, né, Rodrigo? Porque ou seja, você não tem que, você vende direto para o consumidor final, né? As editoras parecem que estão adorando isso daí. Bom, deixa eu ligar minhas coisas aqui. Boa. Às vezes é só porque é só o primeiro dia, né? Depois regulariza. Bora começar, pessoal? Então, olha só. Eu queria, na verdade, começar a aula de hoje discutindo uma coisa que vocês perguntaram na última aula e acho que o Lucas também me mandou essa pergunta por e-mail, que é uma questão interessante sobre funções de Green, né? Que eu acho que não ficou. Eu meio que acabei passando por cima da última vez. Então, deixa eu só revisar o que a gente fez na última aula, rapidinho. A gente estava falando da equação do calor em um D, né? E um problema de Cauchy. Então, com uma condição inicial, U de x e zero, igual a um certo U zero de x, né? E a gente viu que a solução ela podia ser escrita como sendo uma integral de zero, desculpa, de menos infinito a infinito, de um certo dy, um g de x menos y, e t, o zero de y, onde esse g de x e t, ele era dado por... Um, bom, primeiro ele era dado como sendo a transformada de Fourier, né, de uma gaussiana, alfa k ao quadrado t, que a gente tinha visto que ficava menos x ao quadrado sobre 4 alfa t, dividido por raiz de 4π alfa t. Então, isso aqui era um, o que a gente tinha chamado de função de Green, né? Eu chamei isso aqui de função de Green. Então, a ideia aqui é que com essa função de Green, ela seria a solução, né? Um, então, esse g de x e t, deixa eu fazer o seguinte, seja L igual del t menos alfa del x ao quadrado, né? Então, g de x e t é a solução de L g de x e t igual a zero para g de x e zero igual a um delta de x. Né? Deixa eu talvez colocar u aqui, vai. U de x de t para u zero de x igual a delta de x.
Tá? Então, o que eu quero dizer é, esse G de T, a gente começou fazendo isso na última aula, né? A gente chegou nele como sendo a solução da EDP, mas com uma condição inicial delta, né? Então, ou seja, inicialmente o sistema estava num pico delta, inicialmente ele estava num pico muito estreito, e aí depois esse cara esparrama, né? Então, inicialmente isso daqui era uma gaussiana infinitamente fina, infinitamente alta, e aí com o passar do tempo essa gaussiana ela suaviza, né? Bom, mas alguns de vocês tinham me perguntado que isso daqui parece um pouco diferente do que a gente definiu como função de Green, no caso de EDOs. No caso de EDOs, a gente tinha falado que função de Green era a solução de L, é solução particular, inclusive, né? De Ly igual a um f de t. Né? Ou seja, desculpa, Ly igual a um delta de t, né? Então, a função de Green, ela tinha a ver com essa inhomogeneidade, ela era o forçamento externo, né? Então, ou seja, isso aqui seria um forçamento delta, uma homogeneidade delta. Então, você vê, as coisas parecem um pouco diferentes, assim, parece meio injusto. Por que eu estou chamando tudo de função de Green como se fosse tudo a mesma coisa? Sendo que aqui nesse problema, o que é o delta é a condição inicial. E aqui nesse problema, o que é o delta é o forçamento. Né? Ou seja, é um chute delta. Eu dou um chute delta inicialmente e depois deixo o sistema evoluir. Enquanto que aqui o delta está na condição inicial. Então você vê que as coisas são parecidas, mas elas parecem diferentes, né? Ou seja, estritamente falando, a gente parece estar falando aqui de problemas matemáticos diferentes. Então era isso que eu queria esclarecer na aula de hoje. Eu queria mostrar que, na verdade, esses dois problemas são intimamente ligados, ou seja, eles estão diretamente relacionados, o que, portanto, justifica a gente chamar esse objeto aqui também de função de Green. Tudo bem? Está clara a pergunta? Está claro, digamos assim, o problema que eu quero abordar? Beleza. Então, para abordar esse problema, vamos considerar como, né, um exemplo a equação do calor inhomogêneo. Então, vamos considerar essa daqui, ó. LU, que é a del TU menos alfa del x2u igual a um certo f de x e t. Então, isso daqui é igualzinho a quando a gente falava lá de EDOs inhomogêneas, né? Só que aqui a diferença é que lá a gente só tinha uma variável t, aqui a gente tem duas variáveis, x e t. Então, o operador diferencial L depende de x e t e o forçamento depende de x e t. Né? E agora, o que a gente vai mostrar? A gente vai considerar, considere a solução, vamos considerar, considerar a solução quando o zero de x igual a zero e f de x e t igual a um delta de x, delta de t. Esse daqui vai ser o link entre as duas coisas. A gente vai considerar agora uma solução onde não tem condição inicial. Então, assim, o sistema, se você pensa nisso aqui com uma densidade, inicialmente não tem densidade nenhuma lá. O sistema está vazio. Mas a gente vem agora com um chute delta, tanto no tempo quanto na posição. Então, ou seja, no tempo zero, eu dou um chute na posição zero. E a gente vai ver que a solução vai ser g de x e t. Né? Ou seja, a função de Green, você pode meio que trocar a condição inicial por um chute inicial. Então, em vez de você considerar um sistema homogêneo, que nem esse daqui, e com uma certa condição inicial, você considera sem nenhuma condição inicial zero, sistema zerado, mas com um chute inicial. E esses dois problemas são equivalentes. Né? Então, isso daqui vai mostrar por que
ou seja, essa função de Green aparece nesses dois contextos que parecem diferentes, mas na verdade são o mesmo. Porque você tem essa equivalência entre trocar a condição inicial por um chute inicial. Ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai considerar essa equação aqui e a gente vai tomar a transformada de Fourier dela. Então, a gente toma F transformada de Fourier de asterisco. Aí, o que a gente vai obter? Com relação a x, né? Com relação a x. O que a gente vai obter vai ficar del t útil menos alfa k ao quadrado útil igual a um f til de k e t. Então, André, na verdade, a gente vai mostrar o que eu quero, o que eu quero, digamos assim, mostrar é que isso daqui, né, considerar um chute e não uma condição inicial, é equivalente a considerar só uma condição inicial sem um chute. Ou seja, tem uma equivalência entre as duas coisas. Então, é por isso que a função de Green que aparece, acaba aparecendo nesses dois contextos, no contexto de ter uma condição inicial ou ter um chute inicial. Né? Tanto faz se eu tenho um chute inicial ou uma condição inicial. Os dois vão ser equivalentes. É isso que a gente vai mostrar. Isso, Rodrigo, é um pouco isso. Ou seja, o chute ele acontece só no instante t igual a zero. Para qualquer tempo maior que zero, a equação volta a ser homogênea. Então, essencialmente, essa equação aqui, o sistema vai evoluir, né, como se fosse uma equação homogênea. Ele vai evoluir como se fosse só LU igual a zero, como se fosse, né, essa daqui. Mas exceto em t igual a zero. Em t igual a zero, você tem um chute. Exatamente. Isso, eu acho que tem um apelo físico também, né? Porque uma equação de calor inhomogênea significa que você tem um forçamento externo, você está injetando alguma coisa aqui, né? Então, a ideia é que você pode considerar o sistema zerado, então não tem. Imagina que isso daqui é concentração de partículas. Inicialmente não tem nada lá, está vazio, mas aí você, em vez de considerar uma inhomogeneidade louca, que varia no tempo, etc., você considera uma inhomogeneidade que é só em t igual a zero, você vai lá e joga uma gota. Né? Isso aqui, eu gosto de pensar nisso daqui como sendo meio que o ato de você pingar uma gota no rio, sabe? Então, você vai lá que conta gotas e aí você pinga uma gota numa concentração, né, muito, muito fina e algo que ocorre num tempo muito, muito curto. Então, você pingou a gota, daí em diante o sistema vai evoluir naturalmente. Faz sentido? Isso aqui é como pingar uma gota no rio, né? Boa, valeu, João. Isso, aqui é mais, né? Perfeito, aqui é mais, porque olha só, lembra que a regra era que na transformada de Fourier, del x ia em ik. Então, del x2 vai em menos k ao quadrado. Perfeito. Aí aqui é mais, valeu, João. Bom, ok. Então, agora a gente tem aqui o quê? A gente tem uma EDO, né? Isso aqui é uma EDO de primeiro grau inhomogênea. É facião, né? É exatamente aquela EDO que a gente viu lá atrás, né? Ou seja, que vocês viram também em outros cursos, etc. A solução a gente pode escrever ela rapidinho, ela vai ser útil de k e zero e a menos alfa k ao quadrado t mais integral de zero até t dt' e a menos alfa k ao quadrado t menos t', F til de K e T'. Certo? Mas, além disso, a gente tem também que esse termo aqui a gente está supondo que é zero, né? Porque a condição inicial é zero. Então, a gente vai ficar, na verdade, só com útil de K e T, sendo integral de zero até T, dt' e a menos alfa K ao quadrado T menos T', F til de K e T'. Ok?
Bom, o que a gente faz agora? Olha só. Nota quem apareceu aqui, ó. Apareceu esse E a menos alfa K ao quadrado, T menos T'. Né? Quem que é esse cara aqui, ó? Se a gente olhar, voltar lá atrás, no que a gente chamou de função de Green, esse cara, ele é exatamente o cara cuja transformada de Fourier dava o nosso G. Então, a gente pode chamar isso daqui de um G til de K e T. Porque aí, se a gente faz isso, desculpa, de K e T menos T', a gente vai ter o til, né, de K e T igual a integral de 0 até T de T' G til de K e T menos T', F til de K e T'. Certo? Vocês veem que isso aqui é uma convolução, né? Convolução em T. Ou seja, eu estou convoluindo as transformadas de Fourier. Então, é bem bacana isso, porque a gente só fez as transformadas de Fourier na posição, né? Então, aqui a gente está no espaço de Fourier com relação ao x, né? Por isso que tem o k. Mas aí você vê que a solução ela é escrita agora como sendo uma convolução desse cara no espaço k com a inhomogeneidade. Só que o que a gente pode fazer agora também, a gente pode voltar para o espaço real. Podemos voltar para x. Voltar para x, tomando a transformada inversa. A transformada inversa. Ou seja, opa, perdão. Aí, voltou. E aí, o que acontece aqui, a gente pode lembrar do teorema da convolução, que a gente viu na última aula. A gente tinha visto que a transformada de Fourier de uma função f convolução com g era igual à transformada de Fourier de f à transformada de Fourier de g, né? Onde, lembra, esse cara aqui de x era integral em dy, f de y, g de x menos y. Né? Então, você vê que é exatamente o que aparece aqui, né? Ou seja, aqui aparece o produto de duas transformadas de Fourier. Da transformada de Fourier de f til de k t' e da transformada de Fourier de g til de k t menos t'. Esse t menos t' aqui ser diferente desse t' não interfere em nada, porque no que diz respeito à parte em k, isso aqui são só parâmetros da função. Então, ou seja, o tempo aqui não interfere em nada com a posição. Isso significa que se eu tomar agora a transformada de Fourier inversa, o que eu obtenho é dt' integral em dy de g de x menos y t menos t', f de y e t'. Ou seja, isso daqui eu acho esse resultado absolutamente fenomenal. Você vê que a solução para um forçamento genérico é dado exatamente através da função de Green, onde esse g é o mesmo g que a gente tinha antes. Só que agora, nota que ele está dizendo como é que esse cara no tempo na posição x e no tempo t é afetado pelo forçamento na posição y no tempo t'. Né? Então, esse cara ele conecta as duas coisas, tá vendo? Por isso que é um g de x menos x', t menos t'. Ele está conectando, no fundo, uma posição x contra a posição y e o presente com o passado. Faz sentido, pessoal? Qual parte, Rodrigo? A conta ou a interpretação? Tá. Então, a conta, vamos lá. Até aqui tá tudo bem? Tá. Então, a ideia é só que daqui para cá, eu volto agora para o espaço real, né? Ou seja, eu uso esse teorema da convolução. Eu posso chamar aqui... Peraí.
eu uso o teorema da convolução, eu vou chamar f til de k t', eu chamo isso de um f til de k, e eu chamo g til de k t menos t' de um certo g til de k. E aí, com isso, eu obtenho, usando o teorema da convolução, né, o produto das outras coisas tem que ser a convolução desses caras. Então, voltando aqui, isso daqui tem que ser exatamente igual a isso daqui. A integral em t não interfere, ela fica quietinha aqui, e eu calculo a transformada de Fourier inversa desse cara aqui. Beleza? Então, André, conecta o presente com o passado, porque ó, você tem que olhar para a integral no tempo aqui. Você vê que isso daqui é o u no certo distante t. E aí o que ele está fazendo? Ele está integrando sobre todo o passado, desde zero, que é onde a brincadeira começou, até o instante t. Ele está integrando o efeito desse forçamento, dessa inhomogeneidade, em todo o instante passado t', né, com um peso, digamos assim, um peso pesado pela função de Green. Faz sentido, André? Beleza. Então, Vitória, a interpretação da convolução realmente ela não é tão óbvia à primeira vista, mas eu gosto de pensar nela como uma espécie de uma memória, né? Porque, assim, o que é uma coisa do tipo, assim, no espaço é menos óbvio, mas em termos do tempo é um pouco mais fácil, né? Por exemplo, se a gente olhar aqui, isso daqui está dando a solução aqui no espaço de Fourier no tempo t, integrado sobre todo o passado, né, com um certo peso. Então, isso daqui, eu gosto de pensar nisso daqui como sendo uma memória, digamos assim, né? Uma memória. Ele é o quanto t' influencia em t. Não sei, essa talvez seja, sei lá, uma forma que eu gosto de pensar. Não sei se faz algum sentido, Vitória. Mas eu acho que ajuda a pensar que ele é um peso. Então, ele está dizendo quanto que o passado t' influencia no presente t. Beleza? Oi, Lucas. Eu defini isso daqui assim, né, Lucas? Porque eu, na verdade, estava olhando para essa fórmula aqui, ó, que a função de Green g de x e t, ela é a transformada de Fourier dessa exponencial aqui, né? E a menos alfa k2t. Então, eu chamei isso daqui de g til. Beleza? O que é só para esse caso específico, Rodrigo? Isso, essa função de Green, né? Ou seja, essa função de Green aqui, ela é a função de Green da equação do calor 1D. Né? Então, esse cara aqui é só a função de Green dessa equação. Cada equação tem a sua função de Green. Você diz aqui, André. Então, a ideia é a seguinte, né? Deixa eu talvez até melhorar. Como assim? Então, talvez deixa eu até melhorar aqui, né? Ou seja, a ideia é que se eu tenho essa convolução aqui, né? Ou seja, a convolução é definida como isso. E se eu tomo a transformada de Fourier da convolução, eu obtenho o produto das transformadas de Fourier. Então, eu estou fazendo aqui, na verdade, a operação inversa. Eu estou notando que, esquecendo essa integral aqui em telinha, o que eu tenho aqui é exatamente o produto de duas transformadas de Fourier. E aí, então, se eu agora tomar a transformada inversa disso daqui, eu tenho que obter isso daqui. A gente pode também fazer essa conta na mão, tá? Eu estou meio que, digamos assim, usando os resultados que a gente obteve da convolução para economizar um pouco de conta. Mas a gente pode pegar esse cara aqui e escrever isso aqui assim, ó, u til de k, desculpa, eu vou escrever de x e t como sendo a integral em dk,
sobre raiz de 2π e aí kx útil de k e t. E aí, se eu agora substituir esse cara aqui e fizer, né, ou seja, repetir os passos aqui, manipular a coisa toda, a gente vai obter isso daqui. Isso daqui, no fundo, foi a conta que a gente fez lá da convolução. Quando a gente falou lá do teorema da convolução, foi exatamente essa conta que a gente fez. A gente pegou uma coisa que era tipo um produto de duas séries de Fourier, plugou e viu que isso dava uma convolução. Tudo bem? Mais perguntas, pessoal? Então, essencialmente, isso daqui, voltando agora para a questão que a gente tinha colocado lá no começo, isso daqui agora esclarece essa dualidade entre condição inicial e forçamento inicial. Porque a gente vê agora o seguinte, né? Isso daqui é geral. Isso daqui é uma fórmula geral. Então, agora, se a gente considera um f de y e t' como sendo delta de y delta de t', o que vai acontecer aqui? Você vê que as duas integrais morrem, né? E a gente vai ficar aqui u de x e t vai ser igual. A integral em t' morre, a integral em y morre para y0, vai ser g de x e t. Ou seja, o que isso daqui essencialmente significa é que a solução de ut menos alfa uxx u0 de x igual a delta de x, e a solução de ut menos alfa uxx, igual a zero, e u0 de x igual a delta de x, é a mesma coisa que a solução disso daqui. Não é óbvio que isso daqui tem que ser verdade, né? Ou seja, não pense que é óbvio que isso aqui tem que ser verdade. Eu acho que não é, né? Pelo menos para mim não é. Ou seja, parecem dois problemas bem diferentes. Ou seja, você tem um problema que é uma equação homogênea, que você começa com uma condição inicial delta. E você tem um problema onde você tem uma equação inhomogênea, e que você começa com uma condição inicial zero, mas a inhomogeneidade é um delta. E esses dois problemas, ambos têm, a solução de ambos é g de t. Solução de ambos é g de x e t. Né? E mais do que isso, nesse caso aqui, deixa eu talvez... Peraí, deixa eu melhorar esse meu negócio aqui. Colocar aqui, colocar aqui. E a gente tem agora o seguinte, para u de 0 de x genérico, a gente tem que a solução u de x e t vai ser integral em dy de g de x menos y e t, o zero de y. E nesse caso aqui, peraí, deixa eu só organizar aqui, para f de x e t genérico, a gente vai ter aqui um u de x e t, que é igual a integral em dt', integral em dy, g de x menos y, t menos t', f de y e t'. Então, vocês veem, eu estou escrevendo isso daqui lado a lado porque eu quero enfatizar, né, a conexão entre essas duas coisas. Ó, em homenagem à eleição americana aqui, que ninguém aguentava mais ficar esperando o resultado, vamos colocar aqui azul, aqui vermelho. Olha só que beleza. Pronto. Então, vocês veem, são problemas separados, mas é importante notar a simetria entre eles aqui, né? Ou seja, aqui a solução de ambos é g de x e t, né? Deixa eu reescrever isso, peraí. Tá? Oi, Luana.
Não, isso daí tem a ver com a função de Green, mas na verdade ocorre para outras soluções também. Acho que talvez comparando essas duas fórmulas dê para ver, né? Porque olha só, você vê que a semelhança é muito grande, né? A diferença é que o forçamento ele acontece em tempos arbitrários. Eu estou forçando a minha equação não só em t igual a zero, eu estou forçando ela para qualquer tempo. Enquanto que aqui a condição inicial é algo que tem a ver com t igual a zero. Por isso que aqui tem uma integral em t' e aqui não tem uma integral. Mas se eu considerasse um caso aqui, se f de x e t for um f0 de x delta de t, aí eu vou obter exatamente essa estrutura aqui, né? Ou seja, eu obtenho exatamente a equação da esquerda. Beleza? Faz sentido, pessoal? Eu sei que isso aqui, tudo que eu falei é um pouco mais técnico, tá? É um pouco mais avançado também. Mas é que eu acho que pelo menos é importante tentar esclarecer essas coisas, porque esse termo função de Green, ele realmente ele é usado de uma forma um pouco não precisa e não rigorosa. Se você mesmo for na Wikipedia, na página da função de Green, não é muito claro exatamente o que é função de Green, se é problema que tem a ver com condição inicial, se tem a ver com inhomogeneidade, assim por diante. Então, acho que é útil tentar pontuar essas coisas. Oi, João. Uma fonte externa, talvez, né? Ou seja, é uma fonte externa, por exemplo, se esse U é calor, então é uma fonte externa de calor. Seria uma coisa, alguém de fora ali tá jogando calor, alguma coisa assim. Uma bomba. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, Thiago, manda lá. É, pelo que eu entendi, quando a condição inicial é um delta de x e do jeito que você fez, a solução vai ser igual à função de Green. Mas Uhum. se fosse a condição inicial um x quadrado e o forçamento do outro lado fosse um x quadrado, não necessariamente vai dar a mesma solução para os dois casos. Então, boa pergunta, mas depende porque aqui é um forçamento que é de x e t. Então é um x quadrado em que t, né? Se ele for um x quadrado com um chute delta no t, aí vai dar a mesma coisa, né? Porque ó, se a gente pegar esse cara aqui, essa hipótese, aí eu fico com u de x e t, ele mata a integral em t, né? A integral em t', perdão, ou seja, a integral em t' aqui vai virar t' igual a zero, então vai ficar integral em dy, g de x menos y e t, f0 de y. Você vê que vai ser exatamente igual a isso. Mas você vê que o importante aqui também é que, ou seja, é um chutão, né? Acho que isso que é importante enfatizar. É um chute delta. Não é que você está dando um chutinho. Você está dando um chute que é infinitamente forte em t igual a zero, né? Tem que considerar isso daí também. A princípio, essa função f de x e t, ela é uma função suave. Você pode imaginar assim que você está chutando um pouquinho mais aqui, um pouquinho menos ali, etc. A questão é que as duas coisas coincidem quando você concentra o seu chute todo em t igual a zero. Entendi, fez sentido. Beleza? Muito bom. E é interessante pensar nessa sua analogia que você fez com o negócio do rio e o corante. Eu acho que faz todo sentido. Na minha cabeça isso funciona bem também. Eu gosto de pensar, ou seja, é essencialmente isso. Você joga uma gota de corante no rio, então você pode pensar nisso como sendo a sua condição inicial, ou nisso como sendo, na verdade, não tem condição inicial, o rio nunca tem corante, mas você tem alguém ali que externamente faz essa ação, né? Que joga essa gota. Legal. Mais perguntas, pessoal? Professor, eu tenho uma pergunta também. Opa, diga. Então, em geral, o forçamento e a função de interesse, o que seja, não tem o mesmo formato. Mas nesse caso, justamente no tempo zero, se for um delta e, bem, todas as condições estiverem satisfeitas, as duas são exatamente a mesma função. O zero é igual ao f0, certo? Isso. Daí acho que minha dúvida é se isso acontece sempre que for um delta nas condições iniciais, ou melhor, um delta de t no forçamento, ou se tem a ver com ser a equação do calor e de ser justamente essa função de Green e tal. A questão é se é restrito a essa equação diferencial ou não. Essa que é a dúvida. Tá. Essa é uma ótima pergunta, Pedro.
deixa eu pensar. Ou seja, isso com certeza vale para EDOs de primeira ordem, né? Ou seja, quando a parte temporal é de primeira ordem. Agora eu preciso pensar um pouco se no caso da equação de onda vai ser assim também. Então, no caso da equação de onda, eu não tenho certeza. Eu mosquei nisso daí. Eu vou pensar um pouco, mas para equações que têm a parte temporal em primeira ordem, isso vale. Entendi. Acho que dá para olhar sozinho. Também posso tentar experimentar sozinho e ver se vale, né? Equação de onda. Não, mas eu vou olhar. Isso é importante, sim. Ou seja, esse tipo de raciocínio ele é muito comumente usado. Então, eu imagino que no caso de uma equação tipo a de onda, que tem segunda ordem no tempo, ele deve ser válido, mas às vezes não exatamente desse jeito, né? Porque esse tipo de coisa a gente sempre acha que é uma coisa super geral, assim, mas cada problema tem o seu detalhe, tem que meio que fazer a conta com calma, assim, para concluir que isso é igual àquilo. Então, eu tenho certeza que algum tipo de relação dessa forma vale no caso da equação de onda. Mas eu não sei se é exatamente desse jeito. Eu vou pensar e depois eu atualizo as notas, eu coloco lá no site. Valeu. Tudo bem, mas então, só para confirmar, isso é geral o suficiente para toda a equação diferencial que é primeira ordem no tempo. Isso dá para concluir. Isso sim. Por que eu digo isso? Porque no fundo, onde é que está a relação toda? Tá nessa equação aqui, né? Acho que essa equação ela ficou meio aqui batida, mas ela é importante, né? Porque, olha só, a condição inicial está aqui, e o forçamento no tempo está aqui. Então, você vê que se o forçamento for um delta, né, se eu colocar esse forçamento aqui como tem um delta de telinha, esse termo, ele fica exatamente em pé de igualdade com esse termo, eles ficam equivalentes, né? Ou seja, isso aqui vai ser um U de K0 exponencial de t, e aí se esse cara for um delta morre integral, fica F de K0 exponencial de t. Então, ou seja, quando eu tenho um forçamento que é inicialmente um delta, esses dois termos aparecem com pé de igualdade. Então, tanto faz se eu chamo isso de uma condição inicial ou se eu chamo isso de um forçamento. Então, acho que é essa fórmula aqui que diz que para EDOs de primeira ordem, isso daí é certeza. Legal, beleza. Obrigado. Pode ser, Rodrigo. Pode ser que lá não apareça a condição de a convolução tão clara. Eu vou dar uma pensada sobre isso, aí vocês pensam também e a gente discute. Legal. Mais perguntas, pessoal? Boa. Então, olha só. Vamos falar agora um pouco sobre o princípio da incerteza de Heisenberg, que eu acho que é uma coisa bacana. Então, olha só, a gente vai falar aqui sobre a dinâmica quântica, né? Então, a equação de Schrödinger para uma partícula em 1D ela vai ser I del psi del t igual a H psi. Então, agora aqui, né, nessa sessão, eu vou tomar um pouco de cuidado. Eu vou assim, tentar, espero não esquecer, usar a notação de que operadores usam chapéu. Tá? Opa, na verdade não, eu acho que eu até quero manter o H cortado aqui. Desculpa, vamos manter o H cortado aí, Matheus. Só por paz de espírito. Se eu estivesse fazendo a conta só para mim, eu teria colocado ele igual a 1, mas tudo bem, eu vou colocar o H cortado aí. Então, a ideia aqui é que esse H, né, ele é o operador hamiltoniano. E ele é escrito como sendo P2 sobre 2M mais V de x, onde V de x é o potencial, M é a massa, né? E P é menos I, H cortado, del x, é o operador momento. Então, eu não precisava fazer isso, muitas vezes a gente não faz, a gente não usa esse chapéu aqui
para dizer que a coisa é um operador, mas às vezes é gostoso, sabe? Às vezes é bom você colocar um chapeuzinho assim, porque aí você fica mais tranquilo. Você sabe que ó, esse negócio aqui não é um número. Eu não posso jogar ele para um lado, jogar para o outro, ou seja, eu tenho que tomar um pouco de cuidado com esse negócio. Esse negócio é um operador. Operadores operam, né? Operadores atuam. Então, esse cara, ele é um operador, ele está atuando nesse psi, ele está fazendo alguma coisa nesse psi, né? Então, eu não posso simplesmente trocar a ordem aqui, nem nada. Esse cara, ele está atuando no que vem à sua direita. Né? Bom, eu não quero falar tanto hoje sobre a dinâmica da equação de Schrödinger em si, eu quero falar mais sobre a interpretação do psi. Interpretação da função de onda psi. Porque nota o seguinte, se você pensar no caso de uma partícula livre, ou seja, V igual a zero, a equação de Schrödinger fica del psi del t igual a menos h cortado ao quadrado sobre 2m del 2 psi del x2, né? Porque aparece um p ao quadrado é del 2x del x2, e esse negócio ao quadrado aqui dá menos h cortado ao quadrado. Então, você vê que isso daqui é muito parecida com a equação do calor. Do calor, mas com o lado esquerdo complexo. Imaginário. Hã? Imaginário. No entanto, existe uma diferença fundamental. Não só tem essa diferença importantíssima que a gente já até discutiu aqui desse cara ser complexo, né? E a diferença brutal que faz você ter algo complexo aqui ou não, mas você tem uma outra diferença fundamental, que é que a gente chama esse psi de uma amplitude de probabilidade. Esse termo amplitude de probabilidade, perdão, ele significa o seguinte, bom, psi é complexo, né? Então, nem faria sentido imaginar que esse psi poderia ser uma probabilidade, porque ele é um número complexo. Né? Mas a ideia é que módulo de psi ao quadrado é igual à probabilidade de encontrar a partícula na posição x. Né? Então, essa é a diferença, que o módulo de psi ao quadrado, que é a probabilidade. É isso, Lucas, exatamente. Por causa dessa interpretação do psi como sendo uma probabilidade, a gente sempre escolhe o psi para ser normalizado. Ou seja, a gente escolhe esse psi para ser uma função tal que isso daqui, de menos infinito até infinito, isso daqui tem que ser igual a 1. Então, segue, na verdade, né, disso tudo, que o psi tem que ser normalizado. Tá? Então, isso daqui, de novo, né, acho que não é o nosso papel aqui no curso de FISMAT discutir muito de onde vem isso daqui, né? Ou seja, isso daqui vem dos postulados da física quântica, de observações experimentais, etc, etc. Eu estou só te contando o fim da história. O fim da história é que esse psi, qual a interpretação desse psi? Né, o que significa o psi? No caso da equação do calor, a gente tinha uma interpretação para o U, né? Aquela nossa interpretação para o U, apesar de a gente estar focado na matemática, a interpretação para o U ajuda a gente a pensar e a ter um pouco de intuição. Aqui a intuição é essa. O psi, ele é tal que o módulo ao quadrado dele é a coisa intuitiva, né? O módulo ao quadrado é a coisa que a gente detecta, digamos assim, que é a probabilidade de encontrar o sistema numa certa posição x. Então, Paulo, não é bem que
isso daqui ser complexo faz isso daqui ser uma probabilidade, ou seja, não é uma coisa decorrente da outra. São, digamos assim, dois ingredientes complementares. Ou seja, a gente usa um lado esquerdo complexo para garantir que a solução não seja tipo amortecida, que ela seja tipo uma solução oscilatória, né? Que a gente tinha visto que no caso da equação do calor, as soluções são amortecidas, e a gente quer aqui uma solução oscilatória porque a gente não quer que as partículas desapareçam. A gente quer ou seja, a ideia da equação de Schrödinger é ter uma equação que as partículas não podem simplesmente aparecer ou desaparecer do nada, né? O número de partículas é preservado. Então, para isso, a gente precisa de um cara complexo, mas aí esse psi agora é um número complexo, né? Então, é claro que ele não pode ser uma probabilidade, nem tem como. Então, o que acaba sendo uma probabilidade é o módulo de psi ao quadrado. Beleza? Boa, Alberto. Boa, deixa eu melhorar isso daí, né? É uma densidade de probabilidade. Vamos melhorar isso daí, ou seja, não é uma probabilidade, né? É a densidade de probabilidade. Deixa eu ganhar um espaço aqui. É a densidade de probabilidade. Beleza, boa. Legal. Beleza? Isso, exatamente. Então, se a gente quiser, por exemplo, a probabilidade de encontrar o x entre A e B vai ser a integral de A até B de módulo de psi de x ao quadrado dx. Boa. Isso. Boa, Thiago. Esse quadrado aqui, a princípio, ele pode parecer só poderia ser só um módulo. O que acontece é que a função módulo, ela não é analítica, né? Ou seja, a função módulo de x, ela não é trabalhar só com módulo nunca é bom. Então, em qualquer coisa de matemática, a gente não gosta de colocar só um módulo nessas coisas. A gente gosta de colocar um módulo ao quadrado, né? Isso é costumeiro. Por isso que a gente fala que essas funções são de quadrado integrável, né? A gente usa essa expressão, né? Quadrado integrável. Boa, Pedro. Não sei se dá para reconstruir toda. É uma boa pergunta. Eu não sei. Ou seja, matematicamente, isso daí seria um pesadelo, digamos assim. Mas eu não sei te responder se daria a princípio. Então, Arthur, aqui, né, você diz menor ou igual. Isso é uma boa pergunta, Arthur. Ou seja, quando a gente fala desse tipo de coisa, na verdade, tanto faz, né? Porque quando a gente fala de números reais, que variam entre os reais, colocar menor ou menor ou igual, na verdade, é a mesma coisa, né? Porque a diferença entre o menor e o menor ou igual seria um infinitésimo, né? Seria ele até B ou até um pouquinho antes de B. Então, quando a gente fala de coisas contínuas, colocar o menor ou menor ou igual é ambíguo, não faz diferença. Mas, estritamente falando, tudo bem, seria menor ou igual. Bom, o Matheus já respondeu tudo aí, Pedro. Olha só. Beleza, Arthur. Isso. Tem essa também, Rodrigo. A princípio tem essa também. Ou seja, isso daqui é o produto interno da função com ela mesma. Uhum. Bom, então, naturalmente... Boa, André, funciona. Funciona. Ou seja, essa interpretação aqui, né, da função de onda, ela é absolutamente geral. Então, na verdade, por exemplo, quando vocês lembrarem agora das aulas de química lá do ensino médio, que você tinha aquele monte de orbitais, né? Tinha aquele orbital 2s, 3p, não sei o que, e eram aquelas figuras muito doidas, assim, de umas figuras estranhas. Aqui, que são aquelas figuras? É uma forma 3D de você visualizar a distribuição de probabilidade. Então, aqui lá te dá uma ideia de qual a probabilidade de encontrar um elétron ao redor do núcleo em cada
orbital do átomo de hidrogênio, por exemplo. Beleza? Ok. O ground state, ele é só um dos orbitais, digamos assim, né, Rodrigo? Ou seja, aqueles orbitais lá, você tem estados excitados e estados fundamentais. O ground state, ele é só um dos estados, isso. Quando você constrói a tabela periódica, não sei se vocês lembram na curso de Química, tinha aquele negócio de Pauling lá, que era 1s2, 2s2, 3p6, 4p19, era uma coisa assim, né, que você ia fazendo assim, e você ia populando os orbitais. Aquilo ali, no fundo, você está construindo o estado fundamental de um átomo. Então, você pega o átomo e você está dizendo, bom, como é que eu vou construir o estado fundamental, o estado de menor energia? Então, eu vou populando seguindo aquela ordem lá do Pauling. Isso, em geral, sim. Em geral, sim. Pode ter exceções, porque tem outros efeitos envolvidos, que é o que acontece, Rodrigo, é que se você quer empacotar todo mundo muito perto do núcleo, os elétrons sentem uma repulsão, né? Então, às vezes é melhor deixar os elétrons mais afastados um do outro para diminuir essa repulsão. Então, tem meio que um jogo aí. Não dá para se deixar todo mundo arbitrariamente próximo do núcleo. E, bom, só né, respondendo também, ou seja, o que mudaria nesse caso atômico? Mudaria que aqui não é um x, seria um dx, dy, dz, né? Ou seja, a função de onda seria uma posição de r, ela dependeria né, de x, y e z. Mas a interpretação probabilística continua a mesma. Bom, o que a gente pode fazer também, né, dada essa interpretação probabilística, a gente pode falar também no valor médio da posição. Então, a gente pode definir x como sendo integral de menos infinito até infinito de dx, módulo de psi de x e t ao quadrado vezes x. Né? Isso aqui seria a posição média da partícula, né? Posição média. E a gente pode também calcular a dispersão. A gente pode calcular uma coisa assim. Tudo isso faz sentido porque se esse módulo de psi de x e t é uma probabilidade, né? É assim que a gente faz a conta com probabilidade. Com probabilidade é exatamente isso que a gente faz. Então, com isso, a gente pode também calcular a variância. Que é dada por isso daqui. Ou também isso daqui, né? É a mesma coisa. Então, isso daqui dá uma ideia para a gente da dispersão da partícula. Ou seja, a dispersão em torno da média, né? Então, a gente tem uma partícula aqui. A gente tem aqui o x médio. E a gente tem aqui uma ideia do sigma x. Beleza? Perguntas? Ok. Mas uma coisa que é muito legal da mecânica quântica é que a gente também pode falar no valor médio de operadores. Não sabe, Rodrigo. Foi só meu desenho aqui, né? Ou seja, ela não precisa ser uma gaussiana. Esse psi de x pode ser uma coisa bem doida. Então, o valor médio de operadores, a gente escreve isso aqui como sendo assim, o valor médio de um certo operador O é a integral de psi estrela de x e t, O
psi de x e t. Não é muito óbvio porque, quer dizer, não é nada óbvio, talvez, né? Por que isso seja verdade, por que isso faz sentido. Mas dá para mostrar que faz, né? De novo, aqui não é o nosso papel aqui entrar nas questões dos fundamentos da teoria quântica. Mas isso daqui é muito legal, porque olha só, a ideia é que você pode ter o valor médio não só da posição, né? Mas você pode ter o valor médio de operadores. E para calcular o valor médio de operadores, você faz um sanduíche deles no psi. Então, é o operador ensanduichado em dois psis. E esse ensanduichado, tem que lembrar, né? Nunca pode esquecer que esse cara aqui, ele atua aqui. Então, é o operador O atuando em psi e depois o psi estrela multiplicando isso. Então, por exemplo, no caso da posição, isso daqui é simplesmente integral em dx, psi estrela. Aí a posição, ela não faz nada, né? Ela é só multiplicar por x. Então, fica psi estrela, x psi, que é, então, psi ao quadrado x. Tá? Isso, Giovanni. Isso aqui está relacionado com essa ideia de operadores hermitianos. Mas essa expressão, na verdade, vale mesmo para operadores não hermitianos. Eu acho que eu não vou entrar muito no detalhe aqui no que é um operador hermitiano, tá? Mas se quiser qualquer coisa no final da aula, eu posso mostrar. Mas vamos fazer um outro exemplo agora, que é menos trivial. A gente pode calcular a média do operador momento. Então, isso aqui vai ser integral em dx, psi estrela. Aí, aqui entra o operador momento, vezes psi. Então, lembra, o operador, ele atua. Operadores operam, né? Então, esse operador, ele vai atuar no que está à direita. Então, isso daqui pode ser escrito como sendo menos IH cortado, integral em dx, psi estrela, del psi, del x. Então, Victoria, é uma boa pergunta. Ou seja, eu diria que sim, né? Eu diria que sim, porque é só na mecânica quântica que você tem essa noção de uma amplitude de probabilidade, né? Ou seja, onde a probabilidade, o P que aparece, né? A probabilidade que aparece numa teoria, ela é dividida em um psi e um psi estrela. Então, acho que seria por isso. Pode ser, Matheus, mas não exatamente, né? Porque a derivada do módulo de psi ao quadrado teriam dois termos, né? Então, não vai dar exatamente isso. Isso é uma pergunta interessante, inclusive, tem a ver com a pergunta do Giovanni de operadores hermitianos. Se eu fizesse só o del x do módulo de psi ao quadrado, eu ia obter psi estrela del x psi mais psi del x psi estrela, né? E esses dois caras aqui, eles são diferentes, né? Da mesma forma, a gente também, chapeuzinho, aqui eu podia pôr um chapeuzinho também, né? É interessante isso, porque o x também é um operador. Isso é uma pergunta legal. Ou seja, o x é um operador. Só que ele é um operador trivial, né? O x ele é o operador que faz assim, o operador x atuando em psi é o número x atuando em psi, né? Ele é o operador que, quando você atua, ele só multiplica pelo número x. Mas é verdade, aqui seria chapeuzinho. A gente pode fazer isso também para outros operadores. Por exemplo, a gente pode calcular o p ao quadrado. Isso daqui vai ser menos h cortado ao quadrado, integral em dx, psi estrela, del 2 psi, del x2. E assim por diante. Tá? Então, isso é uma coisa bacana da mecânica quântica, que você pode agora calcular o valor esperado de operadores. Outro exemplo aqui, só para terminar, a gente pode calcular a energia média, né? A energia média vai ser integral em dx de psi estrela h psi. H chapéu aqui. Ok? E aí, usando esses dois carinhas aqui, a gente pode agora combinar, né, isso daqui e construir a variância do momento.
Isso aqui é a variância do momento. Ele dá uma ideia de como é que é a dispersão da partícula, ou seja, a dispersão do momento da partícula. Não a dispersão na posição, mas a dispersão no momento. Não necessariamente, Matheus. Isso é interessante. O valor esperado o valor esperado de x não necessariamente obedece às leis de Newton. Tem alguns casos que sim. Partícula livre, por exemplo, é verdade. Mas para outros tipos de problemas, não. Né? Então, em alguns casos particulares, isso acaba de ser verdade, mas em geral, não. Ok, perguntas, pessoal? Show. Então, agora vamos considerar a transformada de Fourier desse cara aí, da função de onda. De psi de x e t. Vai sair um P aí, exatamente, Matheus. Então, a gente vai considerar assim, ó. A gente vai considerar um psi-til de K e T, que é definido exatamente como a gente vem definindo a transformada de Fourier desde então. É o psi de x e t, e a menos i, kx. Tá? Exatamente da mesma forma. Só que o que eu vou fazer agora aqui é o seguinte. Bom, e tem a transformada inversa também, né? O psi de x e t é integral em dk sobre raiz de 2π de psi-til de k e t vezes e elevado a i kx. Só que agora a gente vai fazer o seguinte, olha só. A gente vai considerar o valor esperado do momento. E a gente vai ver como é que o valor esperado do momento se relaciona com a transformada de Fourier. Então, o que a gente vai calcular é isso daqui, ó, integral em dx, psi estrela de x, vezes p, ou deixa eu talvez escrever aqui, menos i h cortado del x, psi de x e t. Tá? Então, a gente vai calcular esse negócio aí para ver o que aparece. Então, olha só, o que eu vou fazer agora aqui, por favor, se tiver algum problema no meio, vocês mandam um ponto de exclamação aí no chat para eu parar. Eu vou fazer a conta aqui em várias linhas, tá? Então, olha só. Eu vou começar colocando menos IH cortado aqui para fora e escrevendo a integral em dx. Agora, eu tenho esse cara e esse cara, eu vou escrever usando a transformada de Fourier, usando isso daqui. Então, primeiro vem o psi estrela. O psi estrela vai ser uma integral, eu vou chamar de K', e é o psi estrela. Então, é o estrela disso daqui. Então, é psi-til estrela de K' e T, e elevado a menos i, K' e x. Depois eu tenho del x, a transformada de Fourier agora do psi. Psi-til de K e T, e elevado a mais i, kx. Tá? Vocês devem estar perguntando por que eu estou fazendo essa lambança toda? Por que eu estou pegando uma coisa pequenininha e escrevendo como esse monstro aqui? Vai ficar claro, ou seja, vai fazer sentido, eu prometo. Tá? Mas tudo bem até aqui? Ou seja, eu ainda tenho uma derivada com relação a x da função psi de x estrela. Né? Isso daqui é exatamente o psi de x e t. E isso daqui é exatamente o psi estrela de x e t. E eu tenho que usar duas integrais aqui, eu tenho que ser cuidadoso, porque, ou seja, essas variáveis estão integradas, então eu não posso usar k e k. Eu tenho que usar um k e um k' para distinguir. Beleza? Ok. Então, agora, o que a gente vai fazer aqui? Ou seja, o que sai disso daqui? Olha só. A gente tem que atuar. Esse cara ainda é um operador, então ele atua no que está à sua direita. Mas talvez me conta aí, o que vai acontecer quando esse cara atuar nesse trambolho todo aqui?
vai cair um IK. Boa, exatamente. Você vê que essa o truque de trabalhar com transformada de Fourier, né? Aqui não tem mais x, aqui não tem mais x, o x só aparece aqui. Essa derivada bate aqui, cai um IK. Então, vai ficar assim, ó, integral em dx. Eu vou colocar agora todas as integrais aqui para o cantinho. dk', dk. Tem um fator de 2π aqui. E eu vou colocando tudo para a esquerda, tá? Respeitando as ordens. Então, eu vou colocar aqui um psi estrela til de k' t, e a menos i k' x, um psi til de k e t, e agora vai cair aqui um ik e aí kx. Ok? Beleza. Então, agora, o que dá isso daqui? Eu vou escrever primeiro a integral em dk e dk'. Então, eu vou agora tentar calcular a integral em x. Então, eu primeiro ponho aqui para fora tudo que não tem x, psi estrela de k' t, psi til de k e t, e tem um fator também aqui, h cortado k. Esse é o cara que eu quero que vocês prestem atenção aqui, né? Porque tem o ik com esse menos i h cortado. E aí eu vou ficar agora integral em dx sobre 2π e elevado a i k menos k' vezes x. Certo? Esse tipo de conta aqui, de novo, é assim, o pão com manteiga do Fourier. É sempre assim. Mecânica quântica, metade das contas envolve isso. Você joga um Fourier para dois lados e depois faz a integral em x e etc. Vocês veem, o que sobra aqui? Quem que é esse cara aqui, essa integral em x? Exatamente, Giovanni, e exatamente, Matheus. Já está cantando a bola aí. Então, isso daqui é exatamente um delta agora em k, um delta de k menos k', e, portanto, isso aqui vai ficar integral em dk', opa, aqui tem dois linhas, dk, psi til estrela de k' t, psi til de k e t, h cortado k, delta de k menos k'. E o que esse delta faz agora aqui? Ele mata uma das integrais, né? Por exemplo, em k'. Pode ser em k também, né? Então, você vê que com isso, a gente conclui que o valor médio do momento vai dar integral em dk de h cortado k módulo de psi til de k e t. Ok? Então, esse resultado ele é muito bacana. Vocês veem o seguinte, né? Olha só, vamos voltar um pouquinho. A gente tinha começado, né? Você vê que o valor médio do P, ele é uma coisa estranha, ele é um sanduíche de uma derivada, etc., né? Ele não é tão elegante quanto o valor médio do X. O valor médio do X é fofinho, você tem uma probabilidade vezes o X, né? Então, o valor médio de X é probabilidade vezes X, faz sentido. No caso do momento, ele é meio agressivo aqui, tem uma derivada no meio, etc., né? Mas se a gente vai agora para o espaço de Fourier, a gente vê de novo que isso daqui fica uma coisa do tipo probabilidade vezes o número que a gente quer calcular, né? Então, a ideia é que isso daqui agora pode ser visto como sendo a densidade de probabilidade de encontrar a partícula com momento h cortado k. Ou seja, da mesma forma, por exemplo, a gente pode, eu deixo isso daqui como exercício, mostrar que isso daqui vai ser h cortado k ao quadrado psi til de k e t. E assim por diante, e etc. Então, a ideia é massa, né, Alberto? Eu também acho muito da hora. Ou seja, a transformada de Fourier, você está saindo do espaço de posição e você está agora indo para o espaço de momentos. Então, a gente, em mecânica clássica, tudo é posição e momento. Em mecânica quântica, é só posição.
ou só momento. Então, se eu estou no mundo do X, eu estou falando de coisas com posição. Se eu vou agora para o mundo dos Ks, o mundo dos Ks é momento. Oi, André, não entendi. FIPT2? Ah, eu acho que eu vi isso daí. Foi um vídeo estranho lá que alguém fez no YouTube, né? Alguém me mostrou isso daí. Eu não estava familiarizado com esse formato. Da hora. Bom, mas tudo bem? Faz algum sentido? Maravilha. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Oi, Matheus. Hum. Você pode, por exemplo, dizer que começar aqui, né? Começar dizendo que o espaço de Fourier é momento, e aí você conclui, então, que o momento no espaço real tem que ser a derivada. É isso que você está dizendo? Isso, porque como a transformada de Fourier tem inversa, você poderia postular isso daqui, né? Você pode postular que isso aqui tem que ser verdade. E as duas coisas também podem ser, na verdade, em geral, o que a gente postula é isso daqui, né? E disso daqui saem as duas coisas. Em geral, o mais comum, né, na literatura, etc., é a gente postular isso daqui, que é o que a gente chama de quantização canônica. Ou seja, X e P são operadores que não comutam. E aí disso saem as duas coisas. Beleza? Ok, então um exemplo, assim, não, por favor, não fiquem, né, com a impressão que mecânica quântica tudo é gaussiana, tá? Porque gaussiana é um exemplo natural, inclusive na lista, o problema que está na lista não é gaussiano, tá? É longe disso. Mas vale a pena a gente entender um pacote gaussiano. Então, o pacote de onda gaussiano, ele em geral ele é escrito assim, ó. Esse é, digamos assim, o pacote de onda gaussiano mais geral. Tá? Onde x0, sigma e q são parâmetros. Tá? Parece meio estranho, né? Parece meio diferente das gaussianas que a gente escreveu antes. Tem um negócio a 1/4 aqui, parece uma coisa meio bizarra, assim. Tem um 4 aqui, que em geral é 2. Mas é porque a gente tem que lembrar da normalização, né? Esse pacote ele já está normalizado. A normalização, ela envolve o módulo de psi ao quadrado. Dx e a menos x menos x0 ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado sobre 2π sigma ao quadrado elevado a meio. Né? Então, agora essa daqui é a integral gaussiana, né? Essa aqui é igual a 1, a integral gaussiana. Tá? Oi, Luca. Então, a ideia é essa daqui, de que o psi quadrado é a probabilidade, né? É isso que você está perguntando? Ou seja, o módulo de psi ao quadrado é a probabilidade de encontrar a partícula na posição x. Oi, Landy. Oi, Bom Luca. dia. A minha dúvida era mais em relação a, não sei, a interpretação física, mas é mais curiosidade. De que maneira que você enxerga e interpreta os wave packets? Você diz eu, Gabriel, ou seja... Isso. Você como físico, assim, no geral.
Tá, eu acho que essa questão é, tipo assim, ultra complexa, na verdade. Que é uma das questões fundamentais, assim, dos fundamentos da mecânica quântica, né? Então, assim, a ideia, que o que eu estou falando é 100% verdade, né? Ou seja, no sentido que psi ao quadrado é uma densidade de probabilidade. Então, a interpretação se eu fizer um experimento, qual a probabilidade que eu consigo encontrar partícula numa certa posição, num certo instante de tempo? Né? Eu acho que a pergunta que é mais delicada é por que esse cara é probabilístico? Será que ou seja, por que o elétron ele tem uma probabilidade, né? Porque quando a gente fala em probabilidade, em geral a gente associa isso à ignorância. A gente diz, ó, isso daqui é a probabilidade de encontrar o elétron numa certa posição, porque a gente não sabe, né? Eu não sei, o experimentador não sabe. O que é surpreendente da mecânica quântica é que não é isso. Não é uma questão de conhecimento. É uma questão que realmente nem o elétron sabe. Ou seja, o elétron literalmente está em várias posições ao mesmo tempo. Ele não tá numa única posição. Ele está ao mesmo tempo em várias posições. E só o ato de medida que faz com que ele tenda a convergir para uma posição específica. Então, isso é uma coisa que assim, é discutida desde 1926, mas é super controversa e que só hoje em dia, né, a partir da década de 90, que a gente começou a ter experimentos, 80, na verdade, começou a ter experimentos para provar que, por mais bizarro que isso pareça, é assim mesmo. O elétron está em várias posições ao mesmo tempo, ele é não local. O elétron não existe num ponto do espaço, ele existe esparramado pelo espaço todo. Mas acho que é por aí. Acho que senão eu vou entrar muito aqui no... Mas exatamente, desigualdade de Bell é o experimento que eu estava mencionando, Luca. Então daí vai indo. Já ouvi sim, Matheus, mecânica bohmiana. Né? Eu acho que isso não é correto, ou seja, dá para você mostrar que tem experimentos que violam a mecânica bohmiana. Então, assim, ela é uma teoria até que bonitinha, mas a natureza não escolheu ser assim. Eu acho que, assim, essa questão de dualidade, realmente, eu concordo com a Funchal, Rodrigo. Ou seja, não é que existe uma dualidade, mas tem situações onde a partícula se comporta como partícula, tem situações que ela se comporta mais como onda. Então, ou seja, dizer que é uma dualidade é meio que, digamos assim, jogar o problema para debaixo do tapete, que eu acho que é o grande paradigma da física quântica. Quando tudo isso... Eu quero que vocês pensem o seguinte, né? Assim, essa equação de Schrödinger, para nós aqui no século XXI, ela ainda é bizarra. Imagina essa equação para um cara em 1926. Ela é completamente lero-lero, ou seja, isso aqui é bizarro, certo? Mas é muito louco isso, porque você tem uma coisa que, tipo assim, ela é bizarra, mas ela reproduz o experimento. Então, o que eu vou fazer, né? Tipo, deu ruim, ou seja, é bizarro, mas reproduz o experimento, não tem nada que eu possa fazer. Então, eu acho que a mecânica quântica ela sempre teve esse paradigma. As pessoas, muito tradicionalmente, elas pegavam as questões realmente difíceis da mecânica quântica e jogavam para debaixo do tapete. Essa questão de dualidade, da interpretação do wave packet que o Luca está perguntando, etc., são questões super difíceis que, por um século, as pessoas meio que jogavam para debaixo do tapete. As pessoas não ficavam muito encrencando com isso, porque não precisava, digamos assim, porque mesmo jogando isso para debaixo do tapete, isso daqui, essas coisas eram capazes de prever experimento. E, de fato, a mecânica quântica foi capaz de prever uma infinidade de experimentos, sempre muito bem sucedida. Foi só mais recentemente que as pessoas começaram a rever essas questões e pensar, bom, pera lá, ou seja, como é que é essa história aqui, né? Vamos enfrentar esse problema mesmo, né? Então, isso é o que é feito até hoje. Grande parte da minha pesquisa é, na verdade, exatamente nisso, nessa questão de enfrentar alguns desses problemas aqui. Mas, bom, vamos lá, pessoal, senão eu vou ficar aqui, vou embora aqui. Então, olha só. Você vê que, então, esse aqui é um pacote de onda gaussiana. A interpretação desses parâmetros x0 e sigma, acho que são bastante tranquilas, né? Eu vou deixar aqui como exercício vocês mostrarem, mas isso é bastante fácil, que o valor médio de x é x0 e que o sigma x é igual a sigma, tá? Então, isso daqui ou seja, que não tem muita novidade. Mas eu vou deixar também para vocês mostrarem como exercício que esse parâmetro Q aqui, ele tem a ver com momento. Então, o valor médio do momento nesse pacote é h cortado Q. Eu esqueci de mencionar também, né?
eu não estou colocando tempo aqui, tá? Então, a gente pode depois colocar o tempo, ou a gente pode usar isso daqui como sendo uma condição inicial para algum tempo posterior, ou algo assim, né? Mas aqui eu estou imaginando nisso como sendo num dado tempo. Então, para um certo t, o psi é dado por isso daqui. Tá? E aí, agora a ideia, então, é explorar as propriedades desse negócio aqui. Então, não dá, Matheus, essa é uma boa pergunta. O valor esperado de x e o valor esperado de p, eles são independentes, né? É até interessante, vou até escrever isso daqui. Esse cara aqui, eles são independentes. Você vê que o valor esperado de x, ele está relacionado com o cara que entra aqui, e o valor esperado de p está relacionado com o cara que entra aqui. Então, esses caras, a princípio, podem ser independentes, né? Eu digo isso, claro. Isso é para esse pacote de onda, né? Ou seja, em geral, eles não precisam ter uma relação. Em geral, a partícula, ela pode ter uma posição qualquer em um momento qualquer. Você pode criar uma partícula que tem posição em média de x0 igual a 1 milhão e p igual a menos 50 mil. Você faz o que você quiser aqui, né? Mas o que você tem uma relação é entre a variância do x e a variância do p, né? Que vai ser exatamente o princípio da incerteza. Então, o sigma p, e aí eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês, está feito nas notas, mas eu vou deixar como exercício, ele é h cortado sobre 2 sigma. Tá? Isso aqui é exercício, tá? Para vocês fazerem aí. Então, vocês veem que o x e o p são independentes, mas você tem uma relação agora entre a variância do x e a variância do p. Em particular, segue daqui que se eu multiplicar as duas, isso aqui vai dar só h cortado sobre 2. Tá? Então, esse resultado aqui ele é muito importante. Tá? Porque isso aqui ele mostra uma troca, né? um trade-off. Tá? Trade-off. Se eu sei x com precisão, então sou ignorante com relação a p. E vice-versa. Ou seja, se esse sigma é pequenininho, esse sigma p vai ser grande. Se esse sigma é grande, esse sigma p vai ser pequenininho. Então, você tem uma troca aí entre a posição e momento. Você não consegue saber os dois com precisão arbitrária, né? Você só consegue, se você sabe muito bem um, você não sabe bem o outro. E assim por diante. Legal, né, Rodrigo? E isso daqui é verdade só para o pacote gaussiano. Para um psi geral, um psi genérico, o que a gente obtém, na verdade, é isso daqui. É um bound, é maior ou igual. Peraí, acho que aqui eu tinha mudado de cor, né? Eu estava fazendo as coisas roxas aqui. Deixa eu preservar meu código de cores. Então, na verdade, isso daqui é o que a gente chama do princípio da incerteza de Heisenberg. É princípio da incerteza de Heisenberg. Isso, Giovanni, exatamente. A gaussiana, ela satura o bound, né? A gaussiana satura o bound. Como assim, Rodrigo? Você não manjou de onde vem isso daqui? A gente vai mostrar isso daqui. Aqui a gente checou, agora a gente vai mostrar que isso é geral. Ah, saturar o bound diz que
o bound é uma igualdade. Ou seja, isso significa um pouco... A gaussiana ela é meio que ótima nesse sentido do trade-off, né? Ou seja, se você quer, no que diz respeito a essa troca entre posição e momento, a gaussiana ela é o estado ótimo, ela é o estado que satura aqui. E para qualquer outro estado, se você pensar num estado muito doido, tipo o estado da lista, no problema da lista, vocês vão obter um negócio que vai ser sigma x, sigma p vai ser maior que h cortado sobre 2. Ele não vai bater no bound, ele vai ser maior. Então, Luiz, essa é uma boa pergunta, né? Ou seja, o que é essa constante? No fundo, eu gosto de pensar nisso como meio que uma forma de definir o H cortado, né? Ou seja, o H cortado ele é exatamente essa grandeza que representa esse chão, né? Ele representa, esse limite que existe de detecção. Isso é interessante porque, por exemplo, no livro do Dirac, isso é uma história meio famosa, assim, no livro do Dirac, de 1929, o livro é muito bom e foi um livro que ficou muito famoso, assim, né? Por muitas décadas foi usado como livro-texto em quântica. Em nenhum momento ele escreve o valor de H cortado. Em nenhum momento ele escreve qual que é, de fato, o valor da constante. Porque ele fala, existe uma constante fundamental. Existe uma constante fundamental na natureza que determina, ou seja, um chão. É o chão. Nada pode ser menor do que isso. Tem digamos assim, um ruído de base. Você não pode ter precisão maior do que isso daqui, no sentido de x e p, né? Então, isso daí determina o limite. Se você quer ir abaixo de h cortado sobre 2 para o x, você tem que ir subir no p e vice-versa. Mas o valor em si dessa constante não ou seja, é uma constante fundamental da natureza. Beleza? Ok, pessoal. Então, na próxima aula a gente vai demonstrar isso daqui. Não vou fazer isso na aula de hoje, não. Eu quero vocês descansados para a gente fazer essa demonstração. Ô, Alberto, biografias, cara, minha recomendação é o capítulo 2 do Nielsen Schwang, que na verdade é um livro de informação quântica. Você quer aprender quântica? Esse daqui é o melhor lugar. É fenomenal. Em um capítulo ele resume tudo. E resume numa linguagem super mais moderna. O livro do Dirac aí, que o Giovanni está falando, talvez não seja uma boa recomendação, porque ele é antigo, né? Então tem vários conceitos que são antiquados. Eu acho que uma abordagem mais moderna, tipo essa daqui, é preferível. Beleza, pessoal? É isso aí. Paramos por aqui. Quinta-feira a gente resume. Valeu. Valeu, gente. Obrigadão. Boa semana aí. Valeu. Olha, Raquel, eu acho que dá para fazer todos menos o último agora. Só o último que eu vou discutir na próxima aula. Diga, Rodrigo. Valeu, pessoal. Valeu, Kleber. Valeu, Lucas. Professor, é uma dúvida sobre a questão número 3, que ele dá a equação de onda e aí ele pede para a gente fazer por transformada de Fourier e achar a solução. Uhum. Aí, bem, fazendo todos os passos, eu vou resumir aqui bem rápido. A gente vai chamar a EDO de segunda ordem, né? Então, a gente vai obter dois coeficientes que podem depender de K, né? Uhum. E aí, a gente vai ter as duas condições iniciais para descobrir cada um desses coeficientes. Aliás, um deles vai ser zero por causa da condição da derivada em t. Uhum. Mas a ideia é sempre, quando eu for aplicar a condição inicial, eu aplicar
ela já fazendo a transformação, né? Do tipo, como eu acho a solução como um util de KT, eu faço, tipo, por exemplo, na condição U util de K0, Isso. tá? Tá. Isso. Então eu já faço por U de x0 vai ser igual a integral, aí U util de K0 vezes E elevado a IKX, né? Isso, exatamente. E aí, com isso, você consegue escrever a condição inicial já tudo no espaço de Fourier. Sim, mas aí no caso, tipo, exatamente dessa questão, eu descubro que um dos coeficientes que é o BK0, ele é igual a zero, mas o AK0 eu não consigo ver como que eu poderia fazer para descobrir ele, porque vai dar uma integral de menos infinito até infinito de AK e elevado a IKX dk, e aí isso vai ser igual a fx, que é um fx genérico, que é a condição inicial. Exatamente. Então, a ideia é que você não vai precisar escrever explicitamente quem é o AK, nem precisa, mas você vai ver que tem uma integral lá de AK vezes exponencial de alguma coisa que vai ser essencialmente o F. Isso. E aí a solução vai ter a mesma cara, só que com x mais ct e x menos ct. E aí você meio que só olha e fala, opa, então esse cara aqui tem que ser a mesma função que eu tinha antes, lá f, mas agora para x mais ct e x menos ct. Ah, tá. Beleza, entendi. Faz sentido agora. Beleza? Ok, valeu. Maravilha. Mais perguntas, pessoal? Se não, então é isso aí.